Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre fluxos energéticos. Fluxos energéticos também é um conteúdo da nossa unidade 5, da página 78 a 97. E para começar, tem uma pergunta. Como que obtemos energia para sobreviver? Vamos pensar um pouquinho. Quem respondeu que é através da alimentação acertou. Os seres vivos, eles podem ser classificados conforme a forma de obter alimentos. E eles podem ser classificados em seres autotróficos ou heterotróficos, tá? E o que seriam esses seres autotróficos e seres heterotróficos? Os seres autotróficos produzem o próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Já os seres heterotróficos, eles se alimentam de outros seres vivos, que é o nosso caso. Nós obtemos energia através da alimentação comendo outros seres vivos, seja plantas, seja animais, seja fungos, seja bactérias, tá? Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre eles. E o que seria a fotossíntese, né? Vocês já viram várias vezes lá no ensino fundamental 1 o que é fotossíntese. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. A fotossíntese, gente, é um processo químico que ocorre nas plantas e algas, na qual a energia solar é captada e transformada em energia química. Então, há uma transformação de energia, a energia solar, em energia química. E vai ficar armazenada essa energia química dentro da glicose. A reação da fotossíntese, ela é uma reação química, né? A reação da fotossíntese é essa aqui. Para que ela ocorra, precisa de água e gás carbônico, mais a luz, energia luminosa, e vai produzir aqui gás, oxigênio e glicose. Essa energia luminosa vai ser transformada na fotossíntese em energia química e ficará armazenada aqui dentro da glicose. E onde ocorre a fotossíntese? A fotossíntese vai ocorrer no interior das plantas, nas folhas, que apresentam uma organela, uma estrutura chamada cloroplasto. Dentro dessa estrutura chamada cloroplasto, vai ter uma substância verde chamada clorofila. Ela é a responsável pela fotossíntese. Olha essa imagem. Então, uma folha aqui, a gente corta a folha, aumenta, a gente vai ver aqui que tem a folha da planta é formada por várias células, Pegando uma célula, a gente vai ver que essa célula é formada por várias estruturas. Uma delas, uma organela dessas, é o cloroplasto. Aumentando o cloroplasto, a gente vai ver que dentro do cloroplasto vai ter aqui a grana, que é o conjunto de tilacoides, que são essas moedinhas aqui. Dentro dessas moedinhas aqui da tilacoides é que está a clorofila. É aqui dentro que ocorre a fotossíntese, tá? Então, quem é responsável pela fotossíntese é a clorofila, uma substância esverdeada, substância verde que fica dentro do cloroplasto, uma organela que fica nas folhas dos vegetais. Aqui a gente tem um esqueminha para entender um pouquinho melhor como isso ocorre. Então, nós temos aqui uma árvore, uma planta, e aqui temos algumas substâncias entrando ou saindo dela. Nós temos aqui o gás carbônico, a flechinha está entrando, está indo para a planta, o gás carbônico, o CO2. Então é necessário que o gás carbônico entre na planta. A água, H2O, ela entra na planta até suas raízes e sobe até as folhas, que também estarão na presença de luz, vai ter luz aqui. Então, gás carbônico mais água mais luz vai fazer com que ocorra a fotossíntese. E aí, essa água vai ser quebrada, liberando os oxigênios presentes nela, formando o gás oxigênio,
E esses outros componentes aqui, o carbono, o oxigênio do gás carbônico e o hidrogênio, se juntam para formar uma outra substância chamada glicose, tá? A energia luminosa que está presente aqui, ela é convertida em energia química e vai ficar armazenada dentro da glicose, que é o alimento da planta. A glicose não é liberada pela planta. Ela vai compor as suas células e também vai ficar armazenada nas raízes. Por que armazenada nas raízes, né? Se a gente for pensar, as raízes são é o lugar da planta mais seguro. Caso deixasse aqui nesse galho, tivesse uma chuva, um raio arrancasse esse galho, a planta perderia toda a sua reserva energética. Agora, para que a planta não se conecte mais às suas raízes, ela tem que quebrar inteira. Aí ela morre. Mas por que a planta precisa ter reserva energética? O que acontece à noite, pessoal? À noite tem luz? Não, à noite não tem luz, né? A noite é ausência de luz. Então, à noite a planta não faz fotossíntese. Mas e aí, ela morre durante a noite? Não, ela consome suas reservas energéticas fazendo o mesmo processo que a gente faz, que é a respiração celular. Então, durante a noite, a planta vai utilizar toda a sua reserva energética para se manter viva. Toda não, né? Boa parte dela. E aí, no outro dia, ela vai fazer fotossíntese. Uma coisa importante a gente entender é que o período de 24 horas com luz geralmente é maior do que o período sem luz, né? Vai ocorrer um dia no ano que vão ser igual, que são os equinócios, né? E um dia que vai ser maior luz, sem luz do que luz, que é o solstício de inverno, tá? Mas é pouca coisa de diferença. Geralmente é muito mais luz do que sem luz aqui no Brasil, tá? E os seres heterotróficos, né? Acabamos de falar dos seres autotróficos agora, das algas e das plantas, né? Que eles fazem fotossíntese. Então, todos eles fazem fotossíntese, durante o dia utilizam luz e à noite utilizam reservas energéticas. E os heterotróficos são todos iguais? Só lembrando que os heterotróficos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Né? Não, eles não são iguais. E eles são classificados conforme o tipo de alimento. Como assim, professor? Olha só, nós vamos ter os herbívoros. Quem são os herbívoros? Os herbívoros são aqueles organismos que se alimentam apenas de organismos fotossintetizantes. Quem são os organismos fotossintetizantes? Plantas e algas. Podemos dizer que nós somos herbívoros? Não, porque aqui tem uma palavrinha chamada apenas. Um exemplo de um animal herbívoro, pensa aí. Muito bem, se você pensou na vaca, no boi, na capivara, você respondeu certo. São organismos que só comem seres fotossintetizantes, só comem plantas. Mas, professor, uma pergunta. A minha mãe é vegetariana. Tá, se ela é vegetariana, ela come ovo. Então, ovo não é planta, já não se enquadra. Mas, professor, a minha tia é vegana, só come coisas de origem de planta. Na verdade, ela não come só coisas de origem de planta, ela também come fungo, bactérias. O vegano não come nada de origem animal. Então, ele também não é um herbívoro. Mas mesmo assim, se a gente se alimentassem de coisas, de alimentos de origem só vegetal, por uma questão de opinião, né, de pensamento, mesmo assim não seríamos herbívoros. Nós seríamos o que nós somos, né, que são os onívoros, mas com uma restrição alimentar social. Tá? Para ser herbívoro, é necessário ter alguns conjuntos, alguns órgãos específicos que os herbívoros têm para conseguir digerir a celulose. Né? A celulose é uma estrutura presente nas plantas e no qual tem muita glicose. As capivaras fazem isso, o cavalo faz isso, a vaca faz isso, mas nós não fazemos isso, por isso não comemos capim. Tá?
Os outros heterotróficos são os carnívoros. E o que os carnívoros comem? Só se alimentam de seres heterotróficos. Professor, então nós somos carnívoros? Não. Está aqui somente de seres heterotróficos. Nós comemos vegetais. Vegetais são autotróficos. Então nós não somos carnívoros. Um exemplo de carnívoro. Esse está fácil. Muito bem. Leão, onça. Né? Eles se alimentam somente de outros seres heterotróficos, de outros animais. Né? Que não é o nosso caso. Nós nos alimentamos de planta. Nos alimentamos de animais. Comemos fungos, comemos bactérias, comemos fungos, sim, champignon, shiitake, shimeji, fungos unicelulares, como as leveduras que a gente utiliza no pão, que são um fermento biológico. Mas bactéria, tudo bem, professor, fungo eu entendi, mas bactéria a gente come? Sim, a gente come bactéria, utiliza ela para produzir o iogurte, tem bactéria ali. Você toma Yakult, lactobacilos vivos, então a gente se alimenta também de bactéria. Então nós não somos nem herbívoros e nem carnívoros. O que nós somos? Onívoros, pessoal. Onívoros se alimentam de seres autotróficos e heterotróficos. Põe a mão na cabeça assim, pensa. Onívoros se alimenta de seres autotróficos e heterotróficos. Não é porque se alimenta de ovo, tá? Tem aluno meu aí que responde isso, pelo amor de Deus, não é. Ovo também faz parte da dieta, porque ovo é um produto de seres heterotróficos, tudo bem? E ainda há uma quarta categoria, que é um nominho bem interessante, que é os saprófagos. O que são saprófagos? São os organismos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Quem são eles? Bactérias e fungos, são os tais decompositores. Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Professor, mas e o urubu? O urubu é um tipo de carnívoro. Ele se alimenta de ser heterotrófico. Morto, né? Ele é o carniceiro, mas ele é um carnívoro. Tudo bem? E agora? Olha essa pergunta. E essa relação de comilança na natureza? Tem como? Essa relação de um ser comer o outro, tem nome para isso? Tem. Essa comilança é chamada de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema. Então aqui nós temos um exemplo, né? Um produtor, né? Um nome novo que a gente vai ver aí, mas é fácil de lembrar. Se ele é produtor, ele produz alguma coisa, e do que a gente está vendo, quem produz alguma coisa produz o próprio alimento. Né? E os outros aqui são consumidores. Quem come o produtor geralmente é um herbívoro ou um onívoro, porque o produtor vai ser o autotrófico, vai ser uma planta ou alga, e carnívoros não comem alga e nem planta. Agora, herbívoros e onívoros sim. O carnívoro, ele vai aparecer aqui já no terceiro nível. E aqui pode ser um carnívoro ou um onívoro que se alimentou de outro onívoro ou de um herbívoro. E por último, o decompositor. Né? O decompositor ele se alimenta de todos os níveis. Uma planta morreu, vai ser decomposta. Um herbívoro morreu, vai ser decomposto. Um onívoro morreu, vai ser decomposto. Um carnívoro morreu, vai ser decomposto. As excretas, as fezes do onívoro, do herbívoro, do carnívoro, vai ser decomposto. Então, o decompositor, geralmente, ele é o último nível. E aí, para a gente pegar aí um exemplo, a gente pode pegar essa cadeia alimentar. Capim, coelho, raposa, onça. Pensa aqui comigo. O capim obtém energia como? Professor, essa tá fácil. O capim é planta, a planta faz fotossíntese. É um ser autotrófico. Exato. Olha aqui, coloquei aqui embaixo. Ó. O capim, que é o primeiro nível da cadeia alimentar, nesse caso, ele é chamado de produtor. O nome desse nível é produtor. Por que produtor? Porque ele
produz alguma coisa. O que ele produz? Seu próprio alimento. Pessoal, presta atenção agora, ó. Sempre o produtor é um ser autotrófico. Sempre o primeiro nível é um produtor. Olha, faz sentido. Se a energia que a gente precisa é a energia do Sol convertida em energia química, os únicos que conseguem pegar a energia do Sol são os autotróficos. Então, toda e qualquer cadeia alimentar começa com um ser autotrófico. Seja um capim, seja um pé de manga, seja um arroz, seja um feijão, mas tem que ser seres autotróficos que fazem fotossíntese, tem que ser plantas e algas. E o nome desse primeiro nível é chamado de produtor, porque produz o próprio alimento. Aí, os próximos níveis, vocês perceberam que os próximos níveis eles consomem alguma coisa, né? Então, o coelho consome o capim, a raposa consome o coelho, a onça consome a raposa. Então, todos os outros níveis são chamados de consumidores. E dependendo da posição dele, ele vai ser qualificado. Aquele que se alimenta do produtor é o consumidor primário. Aquele que se alimenta do consumidor primário, consumidor secundário. Aquele que se alimenta do secundário, consumidor terciário. E assim sucessivamente. Tá? Então é importante entender que todos os consumidores são seres heterotróficos, se alimentam de outros seres vivos. Tá? Uma outra coisa importante aqui, percebam que a cadeia alimentar é essa aqui que está sendo colocada aqui, capim, coelho, raposa e onça. Percebam que a seta sempre sai do nível anterior para o próximo nível, sempre da esquerda para a direita. A seta não volta. Por quê? Porque isso aqui é o fluxo da energia. A energia saiu do capim e foi para o coelho. Saiu do coelho para a raposa, saiu da raposa foi para a onça. É importante entender isso. Por quê? Porque não há um ciclo de energia. É um fluxo de energia, tá? Então, um ciclo de energia ela voltaria. Isso acontece com a matéria, não acontece com a energia, né? A energia ela é fluxo, certo? Ela sai de um e vai para o outro. Isso é importante entender, hein, pessoal? Não pode errar. Quando for necessário desenhar uma cadeia alimentar, tem que colocar as flechas, indicando que esse é alimento desse, esse é alimento desse. Se no exercício perguntar qual é o nível deste daqui, ele é o primeiro, nível 1, chamado de produtor. O segundo nível trófico é o consumidor primário. O terceiro nível trófico secundário. O quarto nível trófico terciário. Olha uma coisa aqui que muita gente se confunde. Primeiro nível é produtor. O segundo nível, consumidor primário. Tem gente que coloca que o segundo nível é o consumidor secundário. Não é. Tá? O consumidor é um a menos do que o nível. Por quê? Porque o primeiro nível sempre será o produtor. Olha só essa cadeia alimentar. Temos aqui plantas, que são alimentos do gafanhoto, gafanhoto que é alimento do rato, o rato que é alimento da cobra, a cobra que é alimento do gavião. Porém, percebam que todos eles têm uma seta que saem deles direto para esses daqui, que são os decompositores. Por quê? Porque quando a folha morre, o decompositor se alimenta dela. Quando o gafanhoto morre, vira alimento do decompositor. Quando o rato morre, vira alimento do decompositor. Quando a cobra morre, vira alimento do decompositor. E quando o gavião morre, vira alimento do decompositor, tá? Então o decompositor está presente na cadeia alimentar e pode representar vários níveis, tá? Mas o que seriam esses decompositores? Quem são eles? O que eles fazem? São tão importantes assim? Então, os decompositores são seres microscópicos, bactérias e fungos, que se alimentam
de matéria orgânica morta, tá? E aí aqui tem uma piadinha sem graça. Uma piadinha, vamos ver se quem entende essa aqui. Olha essa chargezinha que legal. Ei, sabe como é chamado o fungo que comeu o Beethoven e o Mozart? Não. Como? É chamado de decompositor. Aff, Basílio, para de ser tiozão. Então, quando Mozart e Beethoven morreram, quem se alimentou deles foram os decompositor. Boa essa, hein? Eles são responsáveis, pessoal, pela reciclagem da matéria, deixando os elementos químicos disponíveis no solo para serem aproveitados por outros seres vivos. Sem esses nossos amigos aqui, os decompositores, teríamos cadáveres de todos os tipos espalhados pelo mundo inteiro. E não teriam mais elementos químicos, que são as matérias-primas para fazer qualquer tipo de matéria, não teríamos mais matéria-prima, né? Então, assim, a matéria ela é cíclica, né? Ela sai. Esse elemento químico que está entrando em você agora através da sua respiração, esse oxigênio, ele já esteve presente em outras coisas, em outras pessoas. A água que você bebeu, né? Ela veio do sistema de tratamento, mas veio de uma lagoa, veio da chuva e para chegar na chuva ela evaporou de algum lugar ou de alguma coisa. Então ela já esteve presente em outros seres vivos ou em outras substâncias, né? Então a matéria ela é cíclica, ela faz um ciclo da matéria. Agora a energia não, a energia é um fluxo linear, tá? Não volta, não sai a energia que está lá no gavião, não volta para o capim, tá? O capim sempre vai buscar a energia do sol, que é a nossa fonte de energia primária. O sol parou, acaba a energia no planeta, os seres vivos morrem. Se a gente for lembrar, vamos lembrar lá da história dos dinossauros, né? Os dinossauros eles se extinguiram não pelo impacto do meteoro, mas sim pela causa que o meteoro fez, né? Uma das principais deles foi fechar a atmosfera. Devido às erupções vulcânicas, a atmosfera fechou de muita fuligem, não entrou mais raio solar e fotossíntese parou. Parou fotossíntese, parou a produção primária ali, os consumidores primários não tinham o que comer, morreram, os secundários não tinham o que comer, assim foi, os herbívoros não se alimentavam, os carnívoros não tinham mais herbívoros para comer. Certo? Mas aí uma pergunta. A energia da cadeia alimentar não acaba se ela é fluxo, ela não é cíclica, né? Ela é um fluxo. Olha só. A energia passa de um nível trófico para outro, diminuindo a cada passagem. Estima-se que apenas 10% da energia chega ao próximo nível. Então, daquela energia que o capim pegou do Sol, apenas 10% dessa energia vai passar para o próximo nível, né? Que é o consumidor primário. Tá bom, mas e aí? E os outros 90%? Aonde estão? Os outros 90% foram utilizados pelo nível, né, pelo organismo lá daquele nível, para seu desenvolvimento. Então, pegando um exemplo aí do capim. O capim pegou a energia do sol. 90% da energia que ele pega do sol, ele usa para o seu crescimento e desenvolvimento. E aí, quando ele vira alimento do coelho, por exemplo, somente 10% da energia que estava dentro dele, ou que ele pegou do sol, foi para o coelho. Por isso que o coelho come bastante capim. E aí, de toda a energia que o coelho pegou do capim, 90% dessa energia ele vai utilizar para se manter vivo, para crescer, se reproduzir. E quando ele vira alimento da raposa, a raposa só consegue pegar 10% da energia que está no coelho. A raposa vai pegar essa energia que está no coelho, que foi para ela, né, esses 10%, e vai sobreviver, vai crescer, vai se reproduzir e vai consumir 90% disso. E somente 10% daquela energia que chegou na raposa chega na onça. Para que a gente entenda melhor isso, ó, vamos dar uma olhada aqui. Se o capim tiver nele aqui 10.000 quilocalorias, quilocaloria
é a unidade de energia, tá? Poderíamos usar outras, mas vamos usar essa que é a mais comum aqui para a gente em relação à alimentação, tá? O que acontece? Quando o coelho se alimenta do capim, só 10% da energia que está aqui chega até o coelho. Quanto que é 10% de 10 mil? É só dividir por 10. 10 mil dividido por 10, 1000. Aí esse coelho que está com 1000 de energia, vai andar, vai respirar, vai reproduzir e vai consumir boa parte disso aqui, cerca de 90%. E aí ele é caçado pela raposa. E somente 10% desta energia chega na raposa. Os outros 90% foi utilizado pelo capim. A raposa vai pegar essa energia, vai usufruir dela, né? Vai se movimentar, vai crescer, vai manter-se aquecida e vai utilizar 90% dessa energia. E quando ela for alimento da onça, apenas 10% da energia dela é passado para o próximo nível. Devido a essa diminuição de energia a cada nível, não há na natureza cadeias alimentares longas. Por quê? Porque o último nível ficaria sem energia, né? Olha aqui a onça com 10, né? Então não tem cadeias alimentares longas assim, né, na natureza. Outra coisa, a gente vai perceber que os carnívoros tendem a se alimentar de consumidores primários, né? O principal alimento da onça é a capivara, consumidor primário, ou veado campeiro, consumidor primário. Principal alimento da raposa, o coelho, consumidor primário, tá? Por quê? Porque se a onça ficar se alimentando de consumidor secundário, ela pode se alimentar da raposa. Acontece, mas o principal não é a raposa, tá? O principal alimento da onça. Porque vai estar com pouca energia. Mas, uma outra pergunta. Mas se a cadeia alimentar, se as cadeias alimentares não há cadeias alimentares longas, não pode ocorrer cadeias alimentares longas. Não é que não pode, não ocorre, porque senão não vai ter energia para o último. Como é que ocorre na natureza? O que vai ocorrer na natureza é a tal da teia alimentar, que é o conjunto de cadeias alimentares. Olha só. Então nós temos aqui 3 tipos de produtores. Esses produtores servem de alimento para vários consumidores primários, ó. A árvore da zebra, a zebra come verdura, o coelho come verdura, o rato come verdura, o inseto herbívoro come verdura, a gramínea é alimento do rato, é alimento do herbívoro. E aí aqui o lagarto pode comer o inseto herbívoro, a raposinha pode comer o rato, pode comer o coelho, a onça pode comer a zebra, apesar de não ter zebra aqui no Brasil, né? Então não seria a zebra aqui, a gente coloca um outro, mas eles não se encontram, mas tudo bem, só para entender, né? O coelho é alimento da cobra, é alimento da coruja, o coelho é alimento da onça, a coruja é alimento do gavião, né? O gavião pode comer a raposinha pode comer a coruja, pode comer o lagarto. Então, percebo que tem uma infinidade de possibilidades e que para a gente classificá-los aqui conforme o nível, a gente tem que pegar uma linha. Então, se a gente pegar aqui, ó, árvore, zebra, onça. Árvore produtor, zebra consumidor primário, onça secundário. Se a gente for pegar aqui, ó, verdura, coelho, raposa, onça. Verdura, produtor, coelho, consumidor primário, raposa secundário, onça terciário. Então, dependendo do que a gente está seguindo, o mesmo organismo vai estar em vários níveis tróficos. Por quê? Porque ele está dentro de uma cadeia alimentar, está se alimentando de vários outros seres vivos. E conforme ele esteja mais próximo do produtor, mais energia ele vai ter. Certo? Por isso que eles preferem, né, comer o consumidor primário. E percebo que
Geralmente, os animais de maior porte são consumidores primários, porque eles vão ter mais energia. O maior animal terrestre, elefante, herbívoro. O maior animal aquático, baleia azul, herbívoro, se alimenta de fitoplâncton, de algas unicelulares. Tá? Se a gente for ver outros, girafa, hipopótamo, rinoceronte, zebra, boi, cavalo, todos animais de grande porte, todos herbívoros. Por quê? Porque eles obtêm mais energia se alimentando diretamente do produtor. Pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estaremos no nosso plantão, tá bom? Um beijo para todos. É dura dor do parto, mas terei que partir. Tchau!